Os destaques dessa edição. TSE aprova eleição suplementar em agosto. Davi Almeida faz mudanças no secretariado. Prefeito acredita que venezuelanos chegam a Manaus com a ajuda de coiotes. Codan e Conselho de Administração da Suframa se reúnem hoje para analisar projetos que deverão gerar mais empregos na região. Em 5 horas de depoimento, Lula nega tudo e desafia para que provem acusações contra ele. Ex-presidente disse a Moro que não mandou destruir provas e não sabe nada sobre desvios na Petrobras. Analistas dizem que Lula saiu bastante complicado do depoimento. Câmara conclui a aprovação de socorro aos estados. Mulher de Cabral conseguiu sacar mais de 1 milhão, dinheiro que estava bloqueado pela justiça. Queda de muro e galpão matam 24 durante festa de casamento na Índia. Homem e uma mulher foram mortos a tiros no João Paulo e no Alfredo Nascimento. Após assalto à lanchonete na Zona Leste, bandido em fuga capota carro na Alameda Cosme Ferreira. Um dos bandidos foi espancado até a morte. Uma mulher integrante da gangue também foi espancada e levada em estado grave para o João Lúcio. Agora no Jornal da Manhã, 5 horas e 48 minutos. Previsão do tempo. Manaus teve ontem o dia mais quente do ano, com os termômetros esbarrando nos 36 graus e com sensação térmica em algumas áreas da cidade de 40 graus. O Clima Tempo diz que hoje a máxima será de 32 graus e que pode chover 5 milímetros. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos, com 3 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 11 de maio, é o 131º dia do ano. Faltam 234 para acabar 2017. Dia de Santa Joana e de Santo Antônio de Santana Galvão. Comemoramos o Dia Nacional do Frei Santana Galvão e o Dia Nacional do Reggae. O Rio Negro subiu só 1 centímetro. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 63 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está aberto sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1822, Jardim Botânico no Rio de Janeiro é aberto à visitação. 1852, inauguração do telégrafo no Brasil. 1862, Fernand Carré inventa a primeira geladeira. 1926, Walter Munson, Lincoln Ellsworth e Humberto Nobaio partem de Spitsbergen para a primeira travessia do Ártico em um dirigível. 1927, fundação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas responsável pelo Oscar. 1960, Adolf Eichmann, um organizador do Holocausto, é raptado na Argentina por uma equipe de agentes secretos israelitas da Mossad, que o levaram para Israel, onde foi julgado e condenado em 1961 e executado em 1962. Em 2007, para finalizar, a canonização do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, em São Paulo, pelo Papa Bento XVI. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. De janeiro a maio deste ano, 856 veículos foram apreendidos pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos por apresentarem irregularidades. O número ultrapassa todas as apreensões feitas no ano passado, 831 ao todo. O aumento no número de apreensões, segundo a SMTU, é devido aos planos de inteligência implementados pela Prefeitura de Manaus, como o Programa de Reestruturação e Modernização do Transporte Urbano. Entre os veículos apreendidos encontram-se os transportes clandestinos, como mototáxis, táxis, transporte escolar, lotação, caminhões de frete executivo, coletivo urbano e carros utilizados por aplicativo de transporte, esse último sendo um serviço novo da capital e que ainda necessita ser enquadrado em uma nova regulamentação, sendo o superintendente, segundo o superintendente da SMTU, Aldo Albuquerque. O Jornal da Manhã está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, como é que está o trânsito nesse instante e também o transporte coletivo na cidade? Muito bem, Paulo. O trânsito oferece tranquilidade até o presente momento, Paulo, nas principais vias de onde já passamos, como a Avenida Camapuã, a Avenida Noel Núteos, a Avenida Grande Circular, conhecida também como Altaz Mirim, com trânsito muito agitado nesse momento. Altaz Mirim com trânsito bem mesmo agitado, principalmente por veículos de grande porte. Na Alameda Cosme Ferreira, o trânsito é mais tranquilo em direção ao centro da cidade nesse momento. Tivemos ontem revista de novo na cadeia e presidiários também atearam fogo em colchões ontem, Peregrini.
Raimundo Vidal Pessoa, Paulo, mais uma vez, né, onde estão os mais perigosos, aqueles que foram tirados lá do compage para ficar em maior segurança, na Raimundo Vidal Pessoa. Ainda assim, eles continuam se manifestando, continuam fazendo motins, é o que aconteceu aí há umas 2 semanas atrás. Agora, novamente, aconteceu ontem na Vidal Pessoa, quando eles atearam fogo em colchão. Pois é, e na revista também foram encontrados estoques, aquelas armas que são fabricadas artesanalmente pelos bandidos. Ninguém sabe onde eles arranjam esse material, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, né? O SEAP vem se esforçando tanto, vem colocando aí muita gente. Agora tem facilitação para a entrada, isso a gente não tem a menor dúvida. Os parentes também colocam a própria liberdade em risco ao levarem esse tipo de armas, ou então o material para essas armas serem confeccionadas. Daqui a pouco o Pelegrini vai trazer detalhes sobre a execução de um homem e de uma mulher no João Paulo e no Alfredo Nascimento. Vamos nos deter para finalizar, Pelegrini, nesse assalto a uma lanchonete. Em fuga, os bandidos saíram rumo à Alameda Cosme Ferreira. O que aconteceu depois, Alberto Pelegrini? Houve um capotamento, Paulo, e nesse capotamento os bandidos ficaram presos às ferragens. 2 deles ficaram presos e 2 conseguiram fugir. Os 2 que ficaram foram brutalmente agredidos. Um deles, o homem, acabou morrendo, né, devido ao espancamento, e a mulher está gravemente ferida no pronto-socorro João Lúcio. Somente essa semana, Paulo Guerra, nós já noticiamos aqui na Difusora, no Jornal da Manhã, um homem que foi agredido até a morte na Praça da Polícia. Outros 2 homens que foram agredidos até a morte após cometerem assaltos na Rua Belfort Roxo, no Jorge Teixeira. E ontem, aliás, já nessa madrugada, já hoje, a gente noticia também que outro assaltante morreu vítima de espancamento, morreu vítima de linchamento após cometer assalto. Pois é, a população se revolta e quando pega o bandido, não tem para onde, né? É morte, né, Pelegrini? E morte, Paulo, já são 4 de segunda-feira para cá. Pelegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Bom trabalho. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aí já dentro do nosso noticiário policial. 5h54 em Manaus. A Central de Jornalismo da Rádio Difusora recebeu agora pela madrugada uma informação dos moradores do Lago do Guedes. São pais de alunos da Escola 7 de Setembro que reclamam que há 4 dias estão sem aula as crianças desta escola. Motivo: falta de pagamento dos professores. Diz que há 2 meses que não recebem. E estamos aí esperando que haja um posicionamento por parte da Prefeitura de Iranduba quanto ao pagamento dos professores lá do Lago do Guedes, da Escola 7 de Setembro. No dia 13 de maio, sábado, a Pastoral da Criança realiza evento comemorativo pelos 30 anos de serviço aqui em Manaus. Inicialmente será realizada uma missa às 16 horas no Santuário Nossa Senhora de Aparecida, no bairro de Aparecida. Em seguida, sairão em encaminhada para o Centro de Referência do Idoso, quando darão continuidade à programação e as devidas homenagens. A Pastoral da Criança dedica seu trabalho em prol da vida de gestantes e de crianças pobres, tendo como objetivo reduzir os altos índices de mortalidade materno-infantil da população brasileira pobre, utilizando a estrutura da Igreja Católica e parcerias com a sociedade civil e poder público local. O repórter J. Rai traz informações. As 221 famílias que tiveram os seus cadastros aprovados no programa do governo federal Minha Casa Minha Vida estão bem perto de receber as suas unidades habitacionais financiadas pela Caixa Econômica Federal. Depois de mais de 4 anos de espera, o residencial Maria Zeneide, localizado na estrada da cidade universitária, no quilômetro 7 da rodovia AM 070, está praticamente concluído, segundo informa o secretário executivo de Habitação e Regularização Fundiária de Iranduba, Juscelino Mendonça, o Jonso. O que está faltando é a área de acabamento, que é parte elétrica, setor hidráulico, todos esses acabamentos precisam ser feitos na casa para a gente poder ter 100% das casas prontas.
Segundo Jonso, a construtora responsável pela execução do projeto atrasou a conclusão das casas porque estava aguardando a chegada de uma nova remessa de materiais. Mas, de acordo com o secretário, o problema já está resolvido. Nós fomos até lá na construtora e realmente começou uma equipe muito grande a fazer essa linha de acabamento. O engenheiro Carlos me constatou que já estavam em mãos os materiais e agora era uma reta final, uma linha de acabamento para trabalhar para fazer essa entrega. Então não dá para estabelecer uma data? Não tem como estabelecer uma data porque acabamento a gente sabe que não é fácil. A prefeitura está de olho, está acompanhando e está cobrando todas essas ações para terminar o mais rápido possível. Bem, enquanto o residencial Maria Zeneide não é entregue, uma equipe de profissionais segue fazendo o acompanhamento técnico-social das famílias que vão morar no complexo habitacional. O trabalho teve início em agosto do ano passado. Ainda de acordo com a Secretaria Executiva de Habitação e Regularização Fundiária, os cadastros de outras 109 famílias de Iranduba inscritas no programa Minha Casa Minha Vida, que não foram aprovados na primeira etapa, passaram por correções e já foram reenviados à Caixa Econômica Federal. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. A Policlínica Odontológica da Universidade do Estado realizará neste sábado triagem para cirurgia bucal avançada. Serão disponibilizadas 100 senhas a partir das 8 horas na Policlínica Odontológica da UEA, na Avenida Castelo Branco, no bairro de Cachoeirinha. O atendimento será focado somente em cirurgia bucal ou buco-maxilofacial, extração de dentes inclusos, dentes de siso, cirurgias para instalação de próteses, tratamento de cistos e tumores bucais e demais procedimentos cirúrgicos da boca. A Prefeitura de Manaus vai realizar nesta quinta-feira, a partir das 8 horas, a primeira audiência pública na zona rural para a criação do Plano Municipal de Juventude. O encontro com os comunitários que participarão da discussão com ideias e propostas será na Escola Municipal Ebenezer, no Lago Tarumanzinho, com foco em educação. O Jornal da Manhã traz informações do sudoeste do estado com o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Paulo, amigo da Difusora. Rio Juruá, Paulo, permanece com o nível de suas águas ainda muito alto. Cada vez mais afeta as cidades aqui da região sudoeste do Amazonas, no Vale do Juruá. Os municípios estão em situação de alerta e emergência, sendo socorridos pela Defesa Civil do Estado. Guajará, Ipixuna, Irunepé e agora o município de Carauari, estado de emergência. Todos os outros, Paulo, aí estão recebendo ajuda da Defesa Civil e os que estão também em estado de alerta. Esta semana, o município de Juruá decretou estado de emergência também. A maioria das cidades por aqui já recebem kits de higiene pessoal, hipoclorito de sódio, sacolas de rancho, colchões, etc. e tal. As prefeituras que ainda não receberam essa ajuda dão apoio com aluguel social em torno de R$200 e R$300 para algumas pessoas e kits de madeira para a construção de novos assoalhos mais altos dentro das moradias, que serve de abrigo para colocar os utensílios domésticos móveis e para abrigar-se. Ainda realizam mutirões de saúde com a equipe médica que vai até as comunidades ribeirinhas, no caso do município de Carauari. O Sobe e Desce das Águas aqui da Rio Juruá, Paulo, anuncia repiquete, é acompanhado de vazante que quase sempre vem após o mês de maio, que é o período mais chuvoso aqui na região. Por enquanto, o nível das águas do Rio Juruá ainda é muito alto, Paulo. Chove na região, choveu quase a semana inteira, Paulo. Ontem a chuva parou pela manhã, à tarde retornou, pela madrugada começou novamente, deu uma parada e agora há pouco a chuva retornou. Esse barulho que o ouvinte está ouvindo aqui nesse momento, Paulo, nada mais é do que muita chuva aqui na região. Dá até para ouvir o barulho aí da chuva que cai nessa região do Juruá, chuva forte, com a previsão para parar por volta das... A previsão, segundo aqui o IMED, Paulo, que deve chover toda a manhã, pancada de chuva aqui na região do Juruá, durante todo o dia de hoje, quinta-feira. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, muito obrigado pelas informações. 6 horas e 6 minutos. José Alberto Zegdeg traz agora notícias de Manacapuru.
A notícia hoje veio lá do município de Anamã, localizada a cerca de 160 quilômetros da capital Manaus. Anamã é um dos municípios que mais sofre com a cheia das águas. A sede do município, onde concentra grande parte da população, costuma ficar 100% do seu território inundado. A previsão para a enchente de 2017, que atinge seu ápice comumente no mês de junho, é de uma das 6 maiores dos últimos 10 anos, o que leva a crer que o município mais uma vez sofrerá as consequências desse fenômeno natural. O prefeito Raimundo Chicó, mesmo com os minguados recursos do município, não desanima. Prioriza o momento de socorro à população, mas fala também de projetos futuros. Infelizmente eu peguei o governo agora, já no início de abril, não deu para a gente se prevenir antes para poder tentar prestar o melhor serviço para a população. Mas nós estamos fazendo o que podemos para levar ajuda para aquele povo. Nós temos projetos futuros para buscar uma área de terra firme, para tentar fazer uma nova sede, buscar outras alternativas que possa realmente criar uma melhor condição de vida para o nosso povo. Mas isso é coisa que a gente vai trabalhar no futuro. O momento hoje é de socorrer a população na sua urgência, que está tudo alagado. Eu trouxe uma balsa com vários veículos que estavam lá, uns funcionando, outros já não estavam mais. Vamos aproveitar esse período agora para dar uma manutenção adequada, revisar tudo, para assim que secar as águas, a gente levar de volta para prestar o melhor serviço à população. Raimundo Chicó, que após assumir a prefeitura, esteve junto ao governo do estado, disse confiar no governo e espera receber os benefícios firmados no governo passado. Eu acredito que o que foi acertado continua. O governador nos prometeu uma bolsa para o hospital, que por sinal já está lá em Anamã, agora vai largar o hospital e nós vamos ter um hospital flutuante. Ainda não tive com o governador, mas eu acredito que o que está planejado vai ser continuado. Eu espero que ele possa nos ajudar a prestar um bom serviço a Anamã. Anamã já está todo debaixo d'água, o povo está precisando de madeira, ajuda em cesta básica, ou seja, a renda das famílias hoje já não tem mais, perdemos uma grande produção de banana, mandioca, maracujá, enfim, a produção das vacas toda se perdeu. E nós temos que socorrer essa população e eu espero que o governador nos ajude a isso. Raimundo Chicó viaja na segunda-feira a Brasília, onde estará junto ao ministro Helder Barbalho, da Integração Nacional, em busca de recursos que possam favorecer projetos futuros para o município de Anamã. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, ZEG-DEG. 6h09. A Defensoria Pública do Estado intensificou os atendimentos nos municípios do Estado por meio do Grupo de Trabalho Itinerante do Interior, criado pela instituição para manter a assistência jurídica à população nos municípios onde não há presença permanente de defensores públicos. O GTI está até hoje em Maués, o segundo município a receber atendimento itinerante do grupo este ano. Até junho, mais 6 municípios receberão atendimentos itinerantes da Defensoria Pública. Chegou ao conhecimento do presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Alcimar Maciel Pereira, o cabo Maciel, que no Hospital Francisca Mendes estão danificados os aparelhos de ressonância magnética e raio-x, e o não funcionamento desses aparelhos está impossibilitando o diagnóstico em tempo hábil de várias doenças, entre elas de vários tipos de câncer, em uma fila de espera que poderá superar 1 ano, tornando difícil a cura e causando, por consequência, a morte de dezenas de pessoas portadoras de doenças graves pela impossibilidade de um diagnóstico de forma precoce. O deputado vai relatar o problema ao governador Davi Almeida e cobrar providências. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado divulgou ontem o edital de divulgação dos recursos visando a anulação de questões objetivas do gabarito do primeiro exame de seleção para o Programa de Residência Jurídica da Defensoria Pública do Estado. Foram anuladas as questões 17, 18, 22, 25 e 30. A pontuação relativa às questões anuladas será atribuída a todos os candidatos que realizaram a prova aplicada no último dia 7 de maio. A Exudipã informa que não há nenhuma alteração no que se refere às demais questões e avaliação subjetiva. Até a próxima segunda-feira, o Banco do Povo da Agência de Fomento do Estado do Amazonas faz atendimento exclusivo na Vila Amazônia e Agrovila de Mocambo e Caburi, no município de Parintins. Além da dotação orçamentária de R$650 mil para o financiamento de microcrédito na sede municipal, a FEAM está destinando mais 750 mil com essa finalidade para as 3 comunidades rurais. A expectativa da instituição é financiar pelo menos 320 empreendedores das 3 localidades dos setores rural, agricultura familiar, comercial, industrial e de serviços. Esse atendimento exclusivo nas comunidades rurais
É um trabalho que estamos ampliando neste ano, evitando o deslocamento dessas pessoas até as sedes municipais, destaca o diretor-presidente da FIAM, Alex Giglio. Os municípios de Juruá, na calha do Rio Solimões, e Santo Antônio do Içá, na calha do Solimões, entram em situação de emergência por conta da enchente, segundo informações da Defesa Civil do Estado divulgadas ontem. Com estes, sobe para 13 o número de municípios em emergência. Mais de 20 mil famílias foram afetadas, de acordo com a Defesa Civil. 6h12. O Festival Amazonas de Ópera, que chegou à sua 20ª edição com uma bagagem cultural de muito sucesso, com formação de mão de obra artística local de primeira linha, apresenta em sua programação do próximo domingo já tradicional concerto do Dia das Mães, intitulado O Violão de Djavan, às 11 horas no Teatro Amazonas, executado pela Orquestra de Violões do Amazonas. Sob a regência do maestro Davi Nunes, o concerto é uma realização do governo do estado via Secretaria de Cultura e Fundo de Promoção Social, com patrocínio do Bradesco Prime, patrocínio da Companhia de Gás Amazonas, Cigás, e da Ambev, e apoio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural. O consumidor terá uma oportunidade imperdível para renegociar dívidas utilizando a plataforma consumidor.gov.br. A renegociação poderá ser feita até o dia 31 de maio e é uma ação resultante de parceria entre o Senacom, Banco Central, Sebrae, Febraban e Serasa. A diretora da Procons Brasil Região Norte e secretária executiva de Estado do Procon Amazonas, Roseli Fernandes, explica que durante este período de renegociação será realizada uma força-tarefa das empresas participantes que irão trabalhar condições especiais para que sejam encontradas resoluções satisfatórias para o consumidor. Para participar do período de renegociação de dívidas, o consumidor deve acessar a plataforma www.consumidor.gov.br www.consumidor.gov.br até o dia 31 deste mês e fazer o cadastro para receber um login e a senha. A partir disso, basta selecionar uma instituição financeira cadastrada e formalizar a solicitação de renegociação de débitos. Ministério da Saúde libera verba para melhorias no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Quem tem os detalhes é Fabrício Nascimento. O Ministério da Saúde está investindo mais de 180 milhões para reforçar e qualificar os atendimentos de 49 hospitais universitários federais que atendem pelo Sistema Único de Saúde. O recurso também é destinado para financiar obras de reforma e ampliação destes hospitais, localizados em 23 estados brasileiros. Em Manaus, o Hospital Getúlio Vargas será o beneficiado com um montante de quase R$1,5 milhão. A verba é repassada por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, sendo 155 milhões para custeio e 33 milhões para realização de obras. O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários, executado desde 2010 em parceria com o Ministério da Educação e com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, já injetou, apenas por parte do Ministério da Saúde, quase 3 bilhões nos hospitais universitários, sendo 380 milhões só em 2016. Essas instituições representam um papel fundamental para a estruturação da rede pública de saúde, sendo, em alguns casos, a principal referência de atendimento à população. Os hospitais universitários são locais de ensino e também realizam procedimentos hospitalares e ambulatoriais. Isso quer dizer que os recursos beneficiam diretamente estudantes de saúde e a população, destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Aprovados em lei orçamentária, os valores são pagos pelo Ministério da Saúde, em parcela única para as instituições universitárias que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas ao porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do SUS. Os pagamentos são efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme comprovação dos gastos. Além de ser aplicado em pesquisas e na melhoria da qualidade da gestão e do atendimento, o REUF
também pode ser utilizado para reformas e aquisição de materiais médico-hospitalares, entre outras ações, conforme a necessidade e o planejamento da instituição. As portarias número 1093/2017 e 1094/2017, que autorizam os repasses da verba, estão disponíveis no Diário Oficial da União do dia 28 de abril de 2017. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 6h17. A indústria do Amazonas liderou o aumento da produção do país em março, ao crescer 5,7%, resultado bem acima da média nacional, que retraiu 1,8% de acordo com pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O índice acumulado no primeiro trimestre cresceu 1,3% e reverteu a queda observada em igual intervalo de 2016, com a expansão de 7 das 10 atividades, especialmente equipamentos de informática, produtos eletrônicos e televisores, com alta de 31,8%. Após declarar a situação de emergência social em Manaus, o prefeito Arthur Neto anunciou que terá uma audiência com o governo federal em Brasília hoje para discutir a situação dos indígenas venezuelanos refugiados na capital. Uma reunião também está marcada com o novo governador nesta sexta, 12, para discutir a situação. A informação foi dada pelo prefeito durante uma coletiva de imprensa na sede da prefeitura. Arthur disse também que muitos venezuelanos podem ter chegado até Manaus por meio de coiotes. Acredito que há pessoas fazendo tráfico de parte dessas pessoas para cá. Muitas não teriam como vir de outro país e chegar aqui sozinhas. Após quase 9 anos, o Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus retorna à cidade de Macapá hoje para realizar sua 279ª reunião ordinária. A reunião ocorrerá a partir das 17 horas no Salão Nobre do Palácio do Setentrião, sede do governo do Amapá, e contará com a presença do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, do governador do Amapá, Valdez Góes, do prefeito de Macapá, Clécio Luiz, e do superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Suprama, Marcelo Pereira, bem como de parlamentares, representantes de entidades de classe e demais autoridades estaduais e regionais. A pauta da reunião contempla 25 projetos industriais e de serviços que prevêem investimentos totais de $146.955.000 e mão de obra adicional de 757 empregos, incluindo 2 projetos técnico-econômicos oriundos de Macapá. Na sequência da reunião também está previsto o lançamento oficial pelo ministro Marcos Pereira do Plano Nacional da Cultura Exportadora, PNCE, do estado do Amapá. A última reunião do CASA em Macapá e, coincidentemente, a última reunião do Conselho fora de Manaus foi a 233ª reunião ordinária, realizada em 19 de junho de 2008. Desde então, 45 encontros ordinários ocorreram consecutivamente na capital amazonense, onde está localizada a sede da Suprama. O retorno do caráter itinerante da realização das reuniões do CAIS ocorre no ano em que a autarquia e o modelo Zona Franca de Manaus completam 50 anos, sendo um dos principais pontos idealizados dentro do calendário comemorativo de ações e eventos programado para este ano. Ao longo de 2017 também estão previstas reuniões itinerantes do CAS em Boa Vista, em Porto Velho e Rio Branco, Acre. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM, vai se reunir hoje às 15 horas na sede do governo para deliberar sobre pauta de investimentos no valor de R$1 bilhão. Ao todo, serão apreciados 28 projetos industriais que devem abrir 734 vagas no mercado de trabalho no período até de 3 anos. No acumulado do ano, em 2 reuniões realizadas, o CODAM somou 58 projetos aprovados com investimentos de 3,38 bilhões e 1.038 postos de trabalho previstos. Os destaques da pauta da 267ª reunião do CODAM são 2 projetos da Unicoba, sendo um deles a fabricação de fonte de alimentação para luminária de lâmpadas LED, no valor de R$18 milhões. Outro projeto do grupo é a produção de conversor para máquina de processamento de dados digital, estimado em 27,766 milhões e 99 vagas de trabalho. O governador do Amazonas, Davi Almeida, anunciou na tarde desta quarta-feira
mudanças no secretariado do Estado. Na Secretaria de Estado de Saúde, Suzana entra o especialista em administração hospitalar, Vander Alves, no lugar de Mercedes Gomes de Oliveira. O ex-diretor do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, Arone Bentes, assume a Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, até então comandada por Algemiro Ferreira Lima Filho. O ex-prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, será titular da Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPRO. Na Cefaz entra Francisco Arnóbio, que já era do quadro da pasta. Ele fica no lugar de Jorge Eduardo Jotaí de Castro. No Instituto de Desenvolvimento da Amazônia, IDAM, assume Lúcio Flávio do Rosário. O novo procurador-geral do Estado será Tadeu de Souza Sila. O novo governador deve anunciar até amanhã as chefias do Fundo de Promoção Social e do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia, IPAM. A posse dos novos secretários será às 10 horas de hoje, no auditório da sede do governo. Seguindo o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Júlio Pinheiro decidiu no final da tarde de ontem revogar sua decisão de bloquear as contas do governo do Estado. Relator das contas do ano de 2017 da administração estadual, Júlio Pinheiro, havia recebido do governador interino Davi Almeida na terça-feira um ofício solicitando o desbloqueio, o que foi atendido somente ontem após análise e manifestações do MPC e ainda visita do governador à sede do TCE. TSE aprova 18,5 milhões para a eleição suplementar no Amazonas. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. Após a oficialização do deputado Davi Almeida como governador interino, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas corre agora para tratar da execução do planejamento para a eleição suplementar. Em Brasília, o diretor-geral do TRE, Messias Andrade, tratou do cronograma e do orçamento, visitando o Tribunal de Contas da União e o Tribunal Superior Eleitoral. A reunião durou pouco mais de 2 horas, envolveu todos os atores do TSE que participam do pleito, Direção-Geral, Secretaria de Tecnologia da Informação, Secretaria Judiciária, Secretaria Administrativa, orçamento, e definimos várias situações, várias regras de negócio para que o pleito funcione. De acordo com o diretor, o TSE liberou um montante de 18,5 milhões para a realização da eleição suplementar, marcada para ocorrer no dia 6 de agosto, o primeiro turno, e 27 de agosto, o segundo turno, conforme prevê a resolução apresentada pelo TRE no Amazonas, em Brasília. O próximo passo será enviar ao TSE o cronograma de gastos e os valores que devem ser utilizados de imediato para a rápida liberação. Algumas datas também foram levadas em consideração nesta reunião, como o prazo de 60 dias para finalizar o planejamento da eleição. A reunião tratou ainda do mapeamento de segurança para a eleição, o apoio logístico e a necessidade de recrutamento de forças federais, militares e civis. A resolução defendida pelo TRE do Amazonas será votada nesta sexta-feira no pleno do TRE. Se aprovada, como é o esperado, a eleição ocorre oficialmente no dia 6 de agosto. O diretor-geral do TRE, Messias Andrade, retorna a Manaus nesta quinta-feira para dar continuidade à execução do planejamento para a inédita eleição suplementar no Brasil. Foi excelente a reunião, vão nos dar apoio irrestrito, inclusive com efetivo técnico para nos auxiliar no final de semana que antecede o pleito, tanto primeiro como segundo turno. E nós saímos daqui com o coração aliviado e ciente da responsabilidade enorme que nós temos de fazer um pleito eficaz, seguro e célere. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que o pronto-socorro Platão Araújo, localizado na Avenida Grande Circular, recebeu um homem vítima de facadas pelo corpo. Ele foi estocado no bairro do Mutirão a noite passada. O homem também deu entrada vítima de agressão física. Por volta de 22 horas e 20 minutos, ele levou várias pauladas pelo corpo. Não se sabe ainda o motivo, nem tampouco quem foi que deu-lhe essas pauladas. Uma pegou no pé do ouvido, que acabou deixando o homem completamente zonzo. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo.
No pronto-socorro João Lúcio, a movimentação também considerada tranquila, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher deu entrada vítima de agressão física, foi vítima de violência doméstica. O marido covarde a espancou a murros e pontapés e depois fugiu da casa. Ele é considerado foragido, ele agrediu violentamente a esposa. Um homem também deu entrada vítima de agressão física, uma mulher deu entrada também vítima de espancamento, envolvida em um assalto. Ela deu entrada por volta de 2 horas da madrugada de hoje no pronto-socorro João Lúcio. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança como um todo nas ruas da cidade, tirando bandidos de circulação. Um roubo a um estabelecimento comercial e a um veículo e porte ilegal de arma de fogo aconteceu na Alameda Cosme Ferreira por volta dos 45 minutos da madrugada de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar essa situação. Os infratores, eles foram a uma lanchonete na Alameda Cosme Ferreira. Em seguida eles roubaram um táxi de placa PHL 2593 e acabaram fugindo. E logo depois perderam o controle do veículo e capotaram. As vítimas foram agredidas por populares. Foi muita peia, Paulo. Um deles morreu, uma outra pessoa está gravemente ferida e as outras 2 foram presas também pela polícia. Estavam com revólver calibre 38. Daqui a pouco mais detalhes dessa ocorrência aí no bairro do Coroado. Um bandido morreu, uma bandida está gravemente ferida e os outros 2 estão presos. Uma ação aí dos policiais da 11ª FICOM. Policiais militares da Rocan, por volta de 2 horas e 30 minutos dessa madrugada, detiveram 3 homens portando um tablete com aparência de maconha já confirmado, com a balança de precisão e também a quantia de R$900 em dinheiro, né? Tudo foi apresentado no 15º DIP, foi mais uma ação da Rocan. Em um brilhante trabalho, policiais da 13ª FICOM, por volta das 18 horas de ontem, localizaram na rua Aquibe, no bairro Cidade de Deus, o veículo Gol de placa OAD 6328, que estava com restrição de roubo. O veículo já foi apresentado na Delegacia Especializada de Roubos e Furto de Veículos. Agora, as notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e atenção! Morte no bairro João Paulo. O homem até o momento não identificado, a noite passada, foi barbaramente assassinado a tiros. Ninguém sabe, ninguém viu quem matou, quem tirou a vida desse desconhecido. O fato deu-se, repito, no bairro João Paulo, na zona leste da cidade. Uma mulher, até o momento não identificada, aproximadamente 30 anos de idade, foi barbaramente morta a tiros, um balaço na nuca e 2 no peito. O fato aconteceu no bairro Alfredo Nascimento, era a noite passada. Essa mulher desconhecida, ninguém sabe, ninguém viu, ou quem sabe não quis dizer o que realmente aconteceu. As primeiras informações dão conta de que o crime possa ter a ver com acerto de contas. Bairro do Coroado, a noite passada, bandidos, uma quadrilha formada por 3 homens e uma mulher, resolveram assaltar uma lanchonete na Alameda Cosme Ferreira. Para fugir, eles roubaram um táxi, tomaram um táxi de assalto e foram em direção à Alameda Cosme Ferreira em perseguição. O bandido que estava dirigindo o carro perdeu o controle do veículo e capotou. Populares pegaram
pegaram os bandidos e aplicaram uma verdadeira pisa, uma surra. Era murros, chutes, socos, pontapés e pauladas. No primeiro momento, quem apanhou mais foi quem estava tanto no volante quanto no banco do carona da frente. O de trás, a população pegou, mas não pegou tão de cheio, não. E esses dois primeiros apanharam e apanharam muito. A mulher está internada em estado grave no pronto-socorro, João Lúcio. Ela está no bico do urubu. Tá, vai e não vai. Paulo Guerra me disseram que ela respira assim. Tá mais pra lá do que pra cá. Tá no bico do urubu. Os outros dois bandidos foram presos. E após a sessão de espancamento, não resistiu aos ferimentos e morreu. Tudo aconteceu, repito, no bairro do Coroado, lá na terra do Gildo. O Instituto Médico Legal. A equipe do Dr. Jefferson Mendes realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Para casa dos jogos de ontem, Copa Sul-Americana, o Liverpool venceu o Fluminense por 1-0, mas o Fluminense conseguiu a classificação porque havia vencido o jogo aqui no Brasil por 2-0. Universidade de Chile perdeu em casa para o Corinthians 2-1. O Atlético da Venezuela perdeu para o Palestino 1-0. O Nacional do Paraguai fez 2-1 no Cruzeiro. Na Recopa Sul-Americana, o Atlético Nacional ficou com o título ao golear Chapecoense por 4-1. Copa do Brasil, Paysandu 1, Santos 3, Santa Cruz 0, Atlético do Paraná 0, Flamengo 0, Atlético Goianiense também 0. Libertadores da América, River Plate 1, Emelec 1. Liga dos Campeões, Atlético de Madrid 2, Real Madrid 1. Jogos de hoje, Copa Sul-Americana, São Paulo e Defensa e Justiça e Danúbio e Sport. O Nacional do Paraguai, ao vencer o Cruzeiro por 2-1, se classificou e o Cruzeiro foi desclassificado e perdeu nas penalidades. Últimas notícias. O velório do ator Nelson Xavier está marcado para amanhã desta quinta-feira na Capela 1 do cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. O corpo do ator deixou Uberlândia, Minas Gerais, no início da tarde desta quarta-feira e chegou ao aeroporto Santos Dumont por volta das 17h30. O velório está começando agora e a cremação será às 16 horas em uma cerimônia reservada para a família. Nelson Xavier, 75 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira em hospital de Uberlândia. A Petrobras divulga o balanço do primeiro trimestre. A estatal registrou prejuízo nos últimos 3 anos, 21,6 bilhões de reais em 2014, 34,8 bilhões de reais em 2016 e 14,8 bilhões de reais em 2016. Milícias sírias apoiadas pelos Estados Unidos disseram ter tomado completamente do Estado Islâmico a cidade de Tabqa, e a maior represa da Síria, um grande objetivo à medida que se preparam para realizar a operação na cidade de Raqqa. Jovens manifestantes venezuelanos lançaram garrafas e sacos de confeses contra soldados e responderam com gás lacrimogêneo nesta quarta-feira para bloquear a mais recente marcha em mais de um mês de protestos contra o presidente Nicolás Maduro. As cenas impressionantes daquela que foi apelidada de Marcha da Merda, na principal via de Caracas, ocorreram quando milhares de partidários da oposição voltaram às ruas para denunciar a crise econômica e exigir eleições, segundo a agência Reuters. Após concluir a apreciação dos destaques apresentados ao projeto de lei PL 343/17, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta que trata da recuperação fiscal dos estados superendividados. Com a aprovação do texto, segue para o Senado. O projeto permite que estados com alto endividamento e problemas de caixa tenham pagamento da dívida com a União suspenso por 3 anos, prorrogáveis por mais 3, desde que atendam às contrapartidas constantes da proposta. Após esse período, os estados voltam a quitar seus débitos, mas ainda com parcelas reduzidas. No local onde teria nascido Buda, Siddhartha Gautama, fundador do budismo no Nepal, está ameaçado por causa da poluição, alertam autoridades e cientistas. Dados recentes coletados por estações de monitoramento da qualidade do ar em 5 lugares do país mostram que Lumbini é altamente poluído.
Turistas e monges dizem que têm dificuldade para respirar no local e usam máscaras durante suas orações. Pelo menos 8 pessoas morreram e 23 ficaram feridas após um terremoto de magnitude 5,5 graus sacudir o condado de Taxkorkan, a região autônoma de Xinjiang, no nordeste da China, na madrugada de hoje, de acordo com informações da agência oficial de notícias Xinhua. Pelo menos 24 pessoas que participavam de um casamento morreram e cerca de 30 ficaram feridas por conta das quedas de um muro e um galpão durante uma tempestade no noroeste da Índia, de acordo com a polícia local. Segundo a polícia, entre os 24 mortos estão 3 meninos e uma menina. O número de feridos, cerca de 30, ainda está sendo confirmado. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem equiparar os direitos sucessórios de uma união estável homossexual com a de um casamento civil. Assim, um indivíduo que mantinha relação homossexual em união estável com outro falecido terá direito à metade de seus bens, como no casamento, e não apenas a 1/3, como previsto no Código Civil. A advogada Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, admitiu ontem no Rio de Janeiro que resgatou 1,2 milhão de previdência privada de um dos filhos para custear as despesas da casa no período em que esteve presa no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. A revelação foi feita pela ex-primeira-dama do Rio de Janeiro durante depoimento na Justiça Federal do Rio relativo ao processo da Operação Calicut. Segundo Adriana Anselmo, o resgate foi feito por uma funcionária e o banco não informou que o rendimento estava bloqueado. O ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal negou mais um pedido para que a corte obrigue o Senado a abrir processo de impeachment contra Gilmar Mendes. Ele destacou que não cabe ao judiciário interferir na decisão interna do Senado e determinou o arquivamento da ação. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, nesta quarta-feira, que durou quase 5 horas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou ser dono do triplex no Guarujá. O Ministério Público Federal o acusa de ter recebido o imóvel como parte de propina da OAS, que tinha contratos com a Petrobras. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Não tenho. Em outro momento do interrogatório, ele também negou que pretendia comprar o imóvel. Nunca tive a intenção de adquirir o triplex. Durante o interrogatório, Lula negou ter orientado o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, a destruir provas documentais de supostos pagamentos de propina ao PT. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Lula confirmou que visitou o imóvel porque a OAS pretendia vendê-lo para sua família, mas disse que não orientou nenhuma reforma no imóvel. O juiz questionou ao ex-presidente sobre um documento de adesão de uma unidade duplex no edifício do Guarujá e depois acabou se transformando em triplex. De acordo com Moro, o documento foi apreendido na casa do ex-presidente e não está assinado. Abusado, Lula questionou em diversas ocasiões se há documentos que provam a posse do apartamento. O que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O ex-presidente negou ter conhecimento de uma conta corrente de propinas mantida pela OAS para o PT e sobre ter conversado com João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, a respeito do triplex do Guarujá. Alguns dos mais renomados cronistas políticos do país analisaram as respostas de Lula. Gerson Camarote, da Globo, diz que, de forma reservada, até mesmo parlamentares petistas admitem que a situação do ex-presidente Lula ficou mais complicada ao reconhecer um encontro com o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, intermediado pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari. A pergunta que ficou sem resposta é simples. Por que um ex-presidente da República vai se encontrar no hangar do aeroporto de Congonhas com o ex-diretor da Petrobras investigado no esquema da Lava Jato? O próprio Duque revelou em depoimento recente que o último encontro com Lula foi em 2014, quando a Lava Jato já estava em curso. Cristina Lobo, da Globo News, escreve que um dos piores momentos para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas quase 5 horas em que respondeu a perguntas de Sérgio Moro e de representantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato, foi quando confirmou o encontro com o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, que foi mediado pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Lula não teve como negar o encontro, recentemente informado por Duque em depoimento a Sérgio Moro. O depoimento de quase 5 horas do ex-presidente ao juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, repercutiu na imprensa internacional. O jornal The New York Times fez um relato do encontro. Falou sobre as suspeitas contra Lula, informou que Moro lidera a maior investigação sobre corrupção na história do Brasil e contou que foi a tarde de perguntas e respostas na capital paranaense.
O China Daily relatou que Lula enfrenta a corte pela primeira vez e que o caso atingiu patamares que dividem o público. O Clarim informou sobre a bipolaridade de uma Curitiba blindada e dividida, mas civilizada. Focou na mobilização de prós e contras Lula e Moro, definindo o encontro como um face a face, um homem no papel de interrogador e outro no de indagado. O Le Figaro, na França, tratou o caso como o duelo entre as duas figuras mais populares do país e o Le Monde previu um futuro político incerto para Lula e o Brasil. O The Guardian relatou que o encontro reuniu o presidente mais popular da história brasileira, referindo-se a Lula, e o herói nacional que prende ricos e poderosos, referindo-se a Moro. O Luiz Inácio Lula da Silva fechou sua ida a Curitiba fazendo o que mais gosta, se apresentar. Participou de ato público na Praça Santos Andrade, no centro da cidade, na noite de ontem. Ele discursou por cerca de 20 minutos e se defendeu das acusações de corrupção. Segundo a PM, 5 mil pessoas participaram do ato. Os organizadores estimaram um público em 50 mil. Além de Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff também falou no ato. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Lula diz que OAS ofereceu triplex, mas ele não quis comprar. Interrogatório durou quase 5 horas. A Folha de São Paulo. Câmara conclui a aprovação de projeto de socorro aos estados. O Estado de São Paulo. Quero ser julgado pelo povo, diz Lula, em ato político após depoimento. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mulher de Cabral movimentou 1,2 milhão de reais enquanto estava presa, diz Ministério Público Federal. Valor econômico. Lula confirma encontro com Léo Pinheiro, mas nega a declaração de empresário. Estado de Minas. Fachin rejeita pedido de impeachment de Gilmar Mendes feito por juristas. Jornal do Comércio no Recife. Ação contra Lula pode ser julgada por Moro entre junho e julho. Fortaleza, Diário do Nordeste. Empresário que havia matado motociclista no trânsito é executado após pegar filho no colégio. 0 hora, Porto Alegre. Câmara aprova em primeiro turno proposta que legaliza vaquejada. Brasil Econômico. Petrobras coloca à venda a refinaria de Passadina e ativos na África. Edições impressas locais agora. Irmãos mortos a tiros em casa. Jornal do Comércio. Mudanças no governo atingem pastas estratégicas. A crítica. Cantor executado. Assassinato de Júnior foi por encomenda. Em tempo. Davi empossa secretários de TCE, desbloqueia. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegteg, Hélio Ramos, Fabrício Nascimento, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva, Edson Melo e Paulo Guerra.